Bom, olá a todos. Eu gostaria de descrever para vocês hoje um fenômeno muito interessante que acontece na nossa vida real, que é a interação entre dois dipolos magnéticos. E fazer um paralelo entre essa interação com um princípio que não é observado na nossa vida cotidiana, na nossa vida chamada vida macroscópica, que é a transmissão de informação entre dois sistemas atômicos, que são regidos pelo que conhecemos por mecânica quântica. Tá? Então, basicamente, o que eu vou demonstrar experimentalmente depois para vocês é, a partir de um esquema que eu tenho aqui na nossa lousa, eu tenho aqui um dipolo magnético e aqui um outro dipolo magnético. O que é um dipolo magnético? Um dipolo magnético é um ímã, né? Esses dois ímãs aqui eles estão separados por uma certa distância. Estes ímãs eles produzem um campo magnético ao seu redor, esses ímãs dipolos, né? Então essa representação aqui é para um dipolo. Quando eu faço com que esses dois ímãs fiquem muito perto, o que vai acontecer? Vai acontecer é que nessa configuração aqui, os ímãs vão se repelir. Ou seja, se eu tentar aproximar esses dois ímãs assim, o que vai acontecer é que vai ter uma força de repulsão F que aparece nessa direção aqui. Então, essa é a chamada interação entre dois dipolos magnéticos. Bom, nós vamos agora mostrar como que esse fenômeno de interação dipolar acontece experimentalmente. Então, para isso, nós temos aqui no nosso quadro uma bússola. Essa bússola aqui ela é composta por uma agulha magnetizada. Essa agulha ela fica livre para se movimentar em torno de um eixo e ela, como todos nós sabemos, ela aponta sempre para a direção norte. Então aqui ela está apontando para a direção norte, que é o norte geográfico. Tá ok? Bom, nesse outro pedaço de plástico que eu tenho aqui, eu tenho dentro dele, como você pode ver aqui, um ímã, que é um ímã muito poderoso, que é chamado de ímã de terra rara, é um ímã de neodímio. Então o que acontece? Se eu aproximar esse ímã da bússola, você pode ver claramente que ocorre uma modificação da posição da bússola. Por quê? Porque este ímã aqui, como nós vimos no esquema anterior, ele possui um campo magnético ao seu redor e esse campo magnético interage com esse outro campo magnético produzido pela bússola que está orientada na direção norte, provocando uma força. Como a bússola pode se movimentar através do seu eixo, em torno do seu eixo, ocorre um movimento. Né? Então, como nós sabemos aqui, esse ímã aqui ele tem uma interação com essa bússola. Se eu fizer o seguinte, se eu virar ele ao contrário, o que acontece? Você percebe que muda a direção da bússola. Se eu virar ele para cá, você vê que acontece, ele muda de direção. Então isso é um fenômeno de interação. O que acontece? Se eu colocar o meu lápis aqui, vai mudar isso? Como você pode ver, não mudou nada. Ou seja, o lápis não tem nenhuma ação nessa interação entre este magneto e essa bússola. Agora, uma coisa interessante é que isto parece ou é bem similar a um sistema quântico. Né? Um sistema quântico que pode ser utilizado em teoria da informação e, posteriormente, em computação quântica. Na mecânica quântica, o que acontece é que as leis que regem a mecânica quântica, elas não são as leis que regem a nossa vida cotidiana, mecânica newtoniana. Por isso, algumas coisas interessantes acontecem. Né? Você não trata um sistema como um corpo material, mas sim como um estado. Esse estado, ou uma composição de estados, ele tem propriedades que nós não temos na nossa vida cotidiana. Então, voltamos aqui agora. Vou fazer uma experiência interessante. Né?
Vou tirar o lápis daqui, tenho a bússola que está orientada no norte, aqui está o meu magneto. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrir essa bússola, né? E vou, aqui está o meu magneto, em princípio ninguém sabe para que lado ele está apontando. Ele pode estar apontando para cá, o dipolo dele, como nós vimos anteriormente, ou pode estar apontando para cá. Agora, como a priori eu não sei o que pode estar acontecendo, o que eu vou fazer é, eu vou fazer com que ele se aproxime da minha bússola. Agora, esse dipolo aqui está aproximando da minha bússola. Só que, como é que está orientada a minha bússola? Essa é a pergunta. Ela está orientada numa direção ou na outra? Como nós vimos, existem duas possibilidades para essa configuração. Ou a bússola está contra o norte, apontando para o sul, ou para o norte. Num sistema quântico, o que acontece é o seguinte, toda vez que você faz uma observação, o sistema ele adquire um estado bem determinado, ou seja, ele entra num estado determinístico, que é o que nós temos na nossa vida cotidiana. Porém, a priori, nós não sabemos qual é esse estado. Para que nós sabemos, nós temos que fazer uma medida. Nesse caso aqui, fazer a medida, voltando aqui ao nosso copo, fazer a medida é retirar o copo de cima da bússola. Ou seja, esses dois ímãs aqui, eles estão se atraindo. Esse ímã está aqui, ó, se você aproximar mais da bússola, você vai ver, eles se atraem. Se eu virar ele ao contrário, ele vai para outra direção. Vamos fazer novamente. A bússola, como ela está alinhada com o campo magnético, sem a interação do ímã, ela volta ao seu estado normal. Colocando o copo, eu sei que a bússola ela está apontando para o norte. Agora, vou embaralhar o meu ímã aqui, ou seja, vou fazer com que eu não saiba novamente a direção que ele está. Vou aproximar novamente da bússola. A pergunta é, em qual estado agora a bússola está? Nós não sabemos a priori. Para nós sabermos, nós temos que fazer uma medida. E essa medida é a retirada do copo. Novamente, nós voltamos à mesma configuração anterior, a configuração de atração, né? Ou seja, não é a configuração de repulsão, que é essa daqui. Esses sistemas quânticos, eles são bem interessantes porque a mecânica que rege eles é um pouco diferente do que nós temos aqui. No nosso mundo é bem determinístico. Se eu vou de um ponto ao outro, eu sei, em princípio, quanto tempo eu demoro para chegar lá e em qual posição eu estou em cada instante de tempo. Para um sistema quântico, isso não é verdade. Se você faz uma medida de uma grandeza na mecânica quântica, algumas outras grandezas, a velocidade, por exemplo, se você faz uma medida da posição, a velocidade ela perde toda a informação. Então, sistemas que são regidos pela mecânica quântica, ou seja, no mundo atômico, eles não são sistemas determinísticos, ou seja, você tem que fazer a medida para determinar qual é o estado que ele está a priori. Em princípio, você não sabe qual estado. Isso gera uma nova classe de propriedades que podem ser utilizadas. Uma dessas utilizações que podem ser desenvolvidas é a chamada computação quântica, né? Na computação normal, nós temos o quê? Nós temos a computação baseada num sistema digital binário, que são estados que são 0 ou 1. No caso da mecânica quântica, nós não temos essa determinação. Ou um estado está em 1 ou o estado está em 0. Ela pode estar ou em estado 1 ou em estado 0 e ela pode estar numa combinação entre esses dois estados. Isso é chamada de superposição entre estados quânticos. E é exatamente o que nós vimos aqui. Essa superposição de estados quânticos, ela só é determinística a partir de que você faz uma medida. Só mais uma coisa que é importante, que é a transmissão de informação. Esse dipolo orientado nessa direção aqui, paralelo à bússola, ele tem uma informação. E essa informação ela pode ser transferida para a bússola à distância. Ou seja, se eu começar a aproximar aqui, o que vai acontecer? Uma interação entre esses dois dipolos aqui.
E essa informação desse dipolo é transferida para a bússola. De tal forma que se eu fazer uma rotação de 180 graus aqui e fazer com que essa informação fique à distância, ou seja, a interação entre esses dois objetos é muito pequena, aproximo novamente, o que vai acontecer? Vai acontecer que a informação que estava contida nesse objeto transfere-se para esse outro objeto à distância. Isso é chamado de transmissão de informação. Isso é bem determinístico. Por quê? Porque quando nós fazemos essa transmissão de informação, nós estamos vendo esse sistema aqui. Se eu não sei, a princípio, qual é o estado desse sistema, isso é equivalente a um sistema quântico. Então, essa informação, ela é transferida para cá. Nessa configuração, nós temos um estado de superposição entre essa informação e essa informação. Nós não sabemos qual é o estado final, e esse estado final só é determinado se eu faço uma medida. Se eu não faço essa medida, o estado não é determinado, então eu tenho uma superposição entre estados. Nós podemos exemplificar uma interação à distância que modifica um estado e a priori você não sabe qual é o estado que ele está, a não ser que você faça uma medida.